9 de maio de 1940. Numa pequena escola das Ardenas, bem próxima da fronteira alemã, a rotina tenta resistir ao que está por vir. As crianças cantam. Ela não sabe que esta será sua última aula antes do fim da paz. (10 de maio, 4 da manhã). A Segunda Guerra Mundial entra em uma nova fase. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago alemã, explode em 3 frentes. Paraquedistas caem sobre a Holanda, as forças blindadas atravessam a Bélgica e, silenciosamente, o verdadeiro golpe começa onde os franceses menos esperavam: as Ardenas. Durante anos, o alto comando francês considerou a região impenetrável para tanques. Florestas densas, estradas estreitas, terreno acidentado. Nada disso deveria permitir o avanço de uma força blindada moderna. Mas os alemães pensam diferente. Sobre uma coordenação inédita entre tanques, infantaria motorizada e aviação, os panzers alemães se acumulam na escuridão da floresta, formando um congestionamento de aço. Enquanto isso, no norte, o ataque alemão contra a Bélgica funciona como uma armadilha perfeita. Em Paris, o generalíssimo Gamelin acredita estar vendo uma repetição da estratégia alemã de 1914 e morde a isca. Ele desloca suas melhores divisões, as mais rápidas, junto da Força Expedicionária Britânica para socorrer os belgas, exatamente como Hitler queria. No quartel-general alemão, Hitler comemora: "Eu poderia chorar de alegria." A Luftwaffe recebe a ordem de não atacar as colunas aliadas. Deixem avançar. Deixem entrar na armadilha. Na Bélgica, o forte Ibn Emael, considerado indestrutível, é tomado em poucas horas. Não com artilharia, mas com planadores silenciosos e cargas ocas revolucionárias. A porta norte da Europa está escancarada, e a reputação de invencibilidade alemã nasce ali. Refugiados belgas, holandeses e franceses lotam as estradas em pânico. A Luftwaffe ataca alvos militares, mas também a moral. Roterdã é bombardeada mesmo após a rendição, um aviso brutal ao mundo. Em Londres, um novo primeiro-ministro assume, Winston Churchill. Sua promessa é sombria, mas firme. Sangue, trabalho, lágrimas e suor. A França é invadida pela porta que julgou segura. Em apenas 3 dias, os alemães atravessam as Ardenas. 13 de maio, Sedan. O lugar que havia simbolizado a derrota francesa em 1870 volta a assombrar o país. As tropas francesas tentam resistir, mas a Luftwaffe apresenta sua arma psicológica. As sirenes dos Stukas, as trombetas de Jericó, gritam antes das bombas caírem, quebrando a vontade dos defensores. A Blitzkrieg, a união de velocidade, blindados e poder aéreo, finalmente mostra toda a sua força. O primeiro-ministro Paul Reynaud liga para Churchill. Sua voz falha. "Fomos derrotados. Perdemos a batalha." Os generais franceses, ainda presos ao ritmo lento da Primeira Guerra Mundial, não conseguem reagir. O alto comando finalmente percebe o plano. Os alemães não marcham rumo a Paris. Eles descem rumo ao litoral. Querem cercar o exército aliado. Os panzers alcançam o Canal da Mancha. O corte da foice funcionou perfeitamente. O exército belga se rende. Gamelin é demitido. Em desespero, o governo chama velhos fantasmas da Primeira Guerra Mundial, o general Weygand e o marechal Pétain, de 84 anos. Mas já é tarde. A retirada se concentra em um único ponto: Dunkerque. Então Hitler comete seu primeiro grande erro estratégico. Ordena que os panzers parem, talvez por cautela, talvez pela promessa arrogante de Göring de que a Luftwaffe poderia destruir sozinha os soldados encurralados. 400.000 homens, exaustos, confusos, indefesos, aguardam na praia.
Eles olham para o mar. Ali está sua última esperança de sobrevivência. Em poucos dias, milhares de navios cruzam o canal para resgatá-los. Um milagre nascido do desespero. A França cai semanas depois, mas aqueles homens salvos em Dunkerque, eles voltarão. E quando voltarem, anos depois, não será para fugir, será para libertar a Europa inteira. Eu sou o Rafael Gomes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.